Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje eu tenho a honra, a satisfação novamente de estar ladeado aqui do meu grande amigo Dr. Mário Paiva, onde teremos a honra de bater um papo com o desembargador do TRT do Pará. Na verdade o TRT é Pará e Amapá, Pará e Amapá, né? Exatamente, TRT da 8ª região. TRT da 8ª região, Dr. Fernando Lobato, que vai bater um papo, trazendo informações sobre a justiça do trabalho e principalmente sobre a sua história. Apesar de ser uma pessoa nova, que as pessoas que não o conhecem, é um zagueiro raiz, como ele diz, estilo Júnior Baiano. Um dia eu chego lá. Estilo Júnior Baiano. Meus amigos da MEPA. E ele vai contar um pouco da história dele, que apesar de novo, já tem mais de 30 anos na magistratura e passou por um lapso temporal muito grande e grandes evoluções tecnológicas e mudanças de paradigmas também do efeito da justiça do trabalho na vida das pessoas, do trabalhador. Doutor, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e conteúdo para engrandecer o podcast para fazer direito e seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite feito pela nossa associação, a MEPA, da qual eu sou associado e gosto demais, de todos os amigos que dela fazem parte. Então, quero aqui, em nome do Dr. Líbio, que é o presidente da MEPA, agradecer pelo convite. Também me sinto muito honrado por estar participando desse podcast ao lado do Dr. Paulo, do Dr. Mário. São figuras realmente muito cultas e que contribuem muito para o debate do mundo jurídico. E quero também aqui elogiar, né, o trabalho que está sendo feito pela MEPA junto com vocês, nessa questão do podcast. Eu acho fundamental, eu acho muito importante que a gente tenha muitos e muitos canais de divulgação, né, do trabalho que a justiça e seus operadores, né, vamos dizer assim, do direito, no caso os magistrados, estão fazendo. Porque, em regra, o trabalho do magistrado ele e deve ser silencioso, né, no sentido de aplicar, né, a norma, a ordem, os princípios, né, do direito aos casos que chegam ao judiciário. Porém, é muito importante que a gente conscientize a sociedade em vários aspectos, né, mostrando não somente a carreira em si, de como você inicia, como é que você pode chegar e galgar os diversos degraus da carreira. Isso é muito importante para a academia, para aqueles alunos das universidades, para aquelas pessoas os próprios adolescentes que ainda estão naquela pretensão de escolher o seu futuro profissional, saber, né, o caminho, como é que faz, como é que é o trilhar, né, da magistratura, tirar um pouco daquela de você achar que a magistratura é só feita de status, quando que existe todo um esforço muito grande, pessoal e dedicação, né, muita renúncia para que a gente possa realmente exercer esse tão importante encargo e cargo que é a magistratura. Então, não apenas nesse aspecto de informar, né, como é a carreira profissional, mas também no aspecto de você compartilhar ideias, né, daquilo que você está vendo em relação ao direito que você está julgando, né, o direito do trabalho, no meu caso, mas de outros colegas, o direito tributário, o direito civil, né, o direito penal, criminal, tudo em tese, é claro, porque nós, como magistrados, não podemos apreciar ou falar ou comentar sobre questões que estão sujeitas ao nosso julgamento por uma imposição da Lei Orgânica da Magistratura e da própria Constituição Federal, porém, fazer comentários e informações enquanto direito em tese, né, discutir temas importantes que estão sendo também discutidos no meio da magistratura, e eu também me permito comentar algo nesse aspecto como professor que sou há mais de 25 anos, lecionando aí em curso de graduação e pós-graduação. Então, mais uma vez eu quero registrar minha felicidade de estar aqui ao lado de vocês e também de ter sido aqui convidado para participar desse tão importante podcast, que com certeza vai virar, se já não é referência nacional em termos de debate e informação jurídica. Obrigado pelas palavras. Mas iniciando aqui, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história.
como iniciou no curso de Direito, o que te levou a fazer o curso de Direito, como foi a sua transição para a magistratura e até chegar no desembargo. E também o que foi o impacto da tecnologia nesse período. Quando você contar esse timeline da sua vida aqui Com para as pessoas lhe certeza. conhecer e aplicando quais foram as alterações Legal. significativas. Bacana. E antes disso, primeiramente, Paulo, eu queria agradecer você pelo trabalho que você tem desenvolvido, essa junção da advocacia com a magistratura através do podcast para fazer direito. Acho que foi nós que há muitos anos estamos juntos, eu na advocacia, o doutor Fernando na magistratura, nós sempre fomos entusiastas das relações entre magistrado e advogado. Eu acho que a discussão e a briga, vamos dizer assim, é entre as partes, e não Com certeza. entre nós. Nós somos instrumentos para alcançar a justiça. Então, esse tipo de iniciativa de união entre as classes é sempre muito bem-vinda. Eu queria agradecer o convite também, Paulo, para participar do podcast, e também agradecer ao desembargador Fernando Lobato, que muito nos honra, muito nos estima, porque é um caboclo daqui, natural de Belém, que desenvolveu uma carreira brilhante e chegou ao mais alto posto da magistratura trabalhista aqui no estado do Pará e Amapá. E nós queríamos saber, além das suas perguntas, eu quero saber também, na bucha, valeu a pena ser magistrado? Você indica para que as pessoas, os estudantes de direito, percorram essa coisa? Eu acho que essa pergunta é sempre a primeira. Valeu a pena? Porque é uma pessoa que passou por todos os estágios. Então, eu acho muito importante o depoimento de uma pessoa que viveu e que está vivendo toda uma carreira coroada de vitórias. Bacana, obrigado pela pergunta. Assim, eu diria numa frase bem objetiva, só valeu a pena, né? Para mim, eu não saberia fazer outra coisa que não ser realmente estar como magistrado. Então, cada centímetro, cada esforço, cada renúncia, cada viagem por esse interiorzão do estado do Pará e também do estado do Amapá, que tive a oportunidade de conhecer através da magistratura, tive a oportunidade de trabalhar em Calçoene, que é um município perto do Iapoque, no estado do Amapá, tive a oportunidade de trabalhar em Parauapebas, tive a oportunidade de trabalhar em Santarém, em Óbidos, enfim, em diversas localidades do estado do Pará e Amapá, pegando barcos, catraias, aviões, monomotor, uma vez pousando em Almerim, que lá existia uma vara do trabalho, depois ela foi extinta, foi transferida, pousando ali no monomotor, numa serra que eu imaginava que nem pousaria um avião. Então, tudo isso faz parte da carreira e é preciso que as pessoas, principalmente os jovens, né, que almejam um dia tecer esse caminho, tenha a visão correta do que a magistratura é, né? A magistratura, ela te dá uma condição financeira remuneratória razoável, isso ninguém pode negar, mas também ela é feita de muitos desafios, de muitas renúncias, e é preciso que você abrace esses desafios e essas renúncias. Nas épocas em que fui para o interior do estado do Pará e do Amapá, lá eu morei, eu residi de fato, né? Alugando casa, alugando apartamento, enfim, faz parte da nossa carreira. É preciso que você abrace a magistratura como um todo. Então não adianta aos jovens, né, apenas ter aquela visão, vamos dizer, da questão financeira, da questão remuneratória, a questão do status, né, ser chamado de juiz, enfim, é preciso que ele entenda que existe também muitas renúncias. Você precisa exercer a atividade e a profissão na perspectiva de que aquilo que você está exercendo representa, ao seu final, uma transformação para a localidade onde você está inserido, uma transformação de cunho social importantíssima, né? Através das suas decisões, né? Aonde você vai, de fato, exigir que o Estado adote políticas públicas voltadas à questão da saúde, à questão da educação, remédios, no nosso caso, a questão da inclusão do homem trabalhador nas garantias, né, que prevê
a CLT, que prevê a Constituição Federal, garantias trabalhistas, previdenciárias, onde você muda a história de um ser humano, né? Através de uma decisão sua, aquela realidade, de fato, ela é transformada, né? E acredito muito na transformação para melhor, na transformação inclusiva, na transformação que possibilita aquele cidadão obter ou galgar um degrau maior no aspecto da cidadania propriamente dita, né? No sentido de gozar efetivamente de direitos, né? De garantias. Então, em todos esses aspectos, aquele que opta para realizar o concurso, opta pela carreira, ele tem que ter aquele conhecimento, né? Então, somando tudo isso, no frigir dos ovos, em resumo, eu, de fato, olhando para trás, digo a você, valeu muito a pena, muito, com sofrimentos, com renúncias, mas com a certeza de que, por muitas decisões que eu prolatei, com muitas decisões que eu tive oportunidade de realizar, eu olho para trás e, até emocionado, digo que ajudei um pouquinho a transformar a realidade de muitas pessoas, não só no estado do Pará, como no estado do Amapá. Então, sou muito grato e sou muito firme na convicção de que ainda tenho um pouquinho a mais a dar nessa nova etapa da minha carreira, que é no desembargo. Mas eu queria falar um pouquinho... Eu vou até retificar a pergunta para ficar melhor. Doutor, eu gostaria que você comentasse e contasse um pouco da sua história, desde o que lhe motivou a fazer o curso de Direito, o que fez você depois direcionar para a magistratura e quais foram o impacto da tecnologia nesse lapso temporal de 30 anos dentro da magistratura. Perfeito, obrigado pela pergunta. Vamos falar primeiro do aspecto pessoal meu, né? Eu defini que eu ia fazer direito, né, aos 15 anos de idade. Eu fui estudante com muito orgulho, tenho vários amigos que até hoje guardo, são amigos mesmo que frequentam meu dia a dia e frequentam a minha residência, a minha casa, enfim. Eu tive muita, vamos dizer assim, privilégio realmente de fazer NPI, que é o Núcleo Pedagógico Integrado. Quem é de Belém conhece. Então, a NPI é uma escola que, na época, era uma escola exclusiva para filhos de professores e servidores da Universidade Federal do Pará. E meu pai era professor da Federal, médico, do curso de medicina, e também minha mãe era servidora, contadora da Universidade Federal do Pará. Então, já no NPI, no antigo primeiro ano do ensino do segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio, né, teve uma disciplina chamada Legislação Aplicada. E quando eu vi aquela disciplina, eu me apaixonei por aquilo, pelo direito. Fiquei assim, aficionado. Digo, não, é isso que eu vou fazer a minha vida inteira. É a área jurídica, é a área do direito. E eu tinha de 14 para 15 anos de idade. Tive essa grande bênção, né? Porque, infelizmente, nossos jovens, e meus filhos se colocam nessa situação também, eles têm uma infinidade de informações, muitas informações fast food, né? Aonde, informações TikTok, 30 segundos, aonde eles recebem uma bomba, né, de informações e eles ficam perdidos na escolha profissional, né? Não sei se eu vou fazer aquilo e aquilo outro, enfim. Vamos dizer, é uma questão muito importante educacional, geracional, que a gente precisa também enfrentar. Mas eu tive essa oportunidade de escolher cedo. E aí eu entrei na Universidade Federal do Pará, fiz o curso de Direito lá. Durante o curso de Direito, a primeira paixão, e talvez a paixão maior, foi Direito Penal, tanto que o meu TCC foi em Direito Penal, né? E quando eu, já no meu último semestre da Federal, da Universidade Federal do Pará, eu decidi que eu ia realmente fazer concurso público, né? Porque acreditava e acredito que o concurso público ia me dar aquela estabilidade, daria aquela estabilidade financeira remuneratória. Apesar de já ser concursado, meu primeiro emprego foi de escrivão de polícia, eu tinha 19 anos de idade, passei no concurso aos 18 anos, fiz academia de polícia, na época Cadepol, né, ficar ali na BR-316, exerci o cargo de escrivão de polícia. Depois, por uma questão da academia, eu não consegui conciliar, eu era lotado na delegacia de Tailândia, na época não havia alça viária, era tudo através
de balsa, né? Era a balsa do Arapari, depois a balsa do Moju, enfim, e não consegui conciliar, eu tive que pedir exoneração do cargo, mas depois eu passei para oficial de justiça do TJ, na época era ensino médio, então eu consegui também passar nesse concurso. O fato é que eu queria um concurso da área de privativo e bacharel em Direito, e fiz concurso, a princípio, para a Procuradoria-Geral do Estado, não havia esse cargo de procurador do município, mas havia advogado do município. E lá pelas tantas, ao estudar, a irmã de um colega meu me apresentou o edital do TRT, informando que estava aberto, concurso para juiz do trabalho. E como as disciplinas elas eram semelhantes, procurador do Estado, enfim, eu estava também fazendo concurso para auditor fiscal do trabalho e outras, procurador da Sudan, eu resolvi fazer. E por bênção de Deus, sorte, enfim, consegui passar. Na época eu passei em 7 concursos ao mesmo tempo, mas eu escolhi a magistratura porque, confesso a você que a época era que tinha maior remuneração, né? Mas assim, com firme propósito de que o direito eu amava e sempre amei. Então, ali, aos 23 anos, eu tinha 23 anos, tinha um ano aproximadamente de formado, eu passei no concurso para juiz do trabalho. Eu lembro que, nas minhas primeiras audiências na Justiça do Trabalho, eu, com uma cola na coxa, né, eu guardava para ninguém ver, eu não sabia nem falar presente o reclamante, reclamado, recusado a proposta de conciliação, coisas que a gente fala. E né? não tinha preparação à época. Não havia escola judicial, tal como existe hoje, muito de excelente qualidade, onde você faz uma formação de vários meses, vai inclusive para Brasília, volta para o regional, é acompanhado durante todo o teu processo de vitaliciamento. Não havia. Havia uma reunião com um corregedor de uma semana, no qual ele ia indicar como era o trabalho, como era o serviço, enfim, era uma conversa, né? Longe de uma formação inicial. Então, eu nunca tinha feito audiência na minha vida. Minha primeira audiência foi como juiz. Perfeito. Então, foi muito novo para mim, né? Moleque, ali na magistratura, e já fazendo audiência como magistrado. E aí foi. Eu exerci como substituto, né? Que você entra na carreira da magistratura trabalhista como juiz substituto, como ocorre em outras magistraturas. E na época fui substituir colegas em férias, em licenças, no interior do estado, do Pará, do Amapá. E 6 anos e meio depois, fui promovido a juiz titular por merecimento. Fui promovido para juiz titular de Calçoene, que foi minha primeira vara do trabalho como juiz titular. Eu passei por Calçoene, no Amapá, Macapá, né, capital, também como juiz titular. Depois fui transferido para Marabá. De Marabá fui para Baitetuba, Santa Isabel, Ananindeua e, por fim, Belém. Nesse périplo aí do interior, durou aí praticamente 26 anos aproximadamente, né? Entre juiz substituto e juiz titular de varas do interior. E fui, né, galgando até chegar em Belém. Em Belém, eu cheguei na 16ª vara do trabalho de Belém, né? Juiz titular 16ª vara do trabalho de Belém. E aí foi. Quando, há 2 anos atrás, abriu o edital do tribunal para concorrer à vaga de desembargador do trabalho. Para quem não sabe, aí essa intenção é da gente informar, inclusive pessoas, cidadãos que não é da área ou que querem ser, né, estudantes, enfim, para concorrer ao desembargo, quando você é de carreira, porque nos tribunais brasileiros existem 2 formas de você chegar à segunda instância, que a gente chama segunda instância, que é desembargador, seja do trabalho, seja desembargador federal, seja desembargador estadual, né, dos Tribunais de Justiça dos Estados. Através do 5º, que é o chamado 5º constitucional, você, a partir de ser advogado ou do Ministério Público, após 10 anos de atividade, você pode concorrer ao 5º. Então, 1/5 das vagas dos tribunais composto ou o ingresso é a partir da advocacia ou do Ministério Público. E o resto, 4/5, é composto pela carreira. Então, juízes que começam como substituto, depois titular, eles poderão concorrer a essa vaga da carreira. E na carreira existem 2 formas de você ascender ao desembargo. É através do merecimento ou através da antiguidade. Então, no meu caso,
o que estava aberto era a vaga por merecimento. E para você concorrer ao merecimento, você precisa estar na quinta parte mais antiga dos juízes de primeira instância da carreira. Então, no caso, no nosso tribunal, eram 12, salvo engano, 12 ou 13, eu acho que era 12. Então, esses 12 poderiam concorrer, os 12 mais antigos. E foi a primeira vez na minha carreira, depois de 29 anos, 28, 29 anos de magistratura, eu figurei no quinto mais antigo. Eu era, vamos dizer assim, praticamente, desculpa, um leigo, né, para entender, o fona, vamos dizer assim, praticamente o último. Havia um colega que eu era o 11º, do 12 era o 11º, ou do 13 era o 12º, enfim, eu era o penúltimo ali na antiguidade. E começou o processo de avaliação. Esse processo durou aproximadamente 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 anos, por uma série de fatores, perdurou por esse... E essa avaliação é feita por critérios objetivos, notas que os desembargadores avaliadores eles nos dão, pelos critérios ali de presteza, de celeridade, de número de audiências, que é um critério através de relatórios da corregedoria, pelos títulos que você galga em relação à tua carreira, se é mestre, se é doutor, se é especialista, participa de cursos de escolas judiciais, se faz justiça itinerante, enfim, vários critérios são utilizados, aí você vai fazer uma pontuação dos candidatos. Nós éramos 10 colegas que estavam pleiteando aí ser desembargador por merecimento, e aí depois, né, dessa corrida, vamos dizer assim, dessa volta da Fórmula 1, depois de concluída a corrida, os 3 melhores pontuados foram feitos, né? Essa que a gente chama de lista tríplice. Então figurou uma primeira colega em primeiro lugar, eu figurei em segundo lugar e uma outra colega figurou em terceiro lugar. Então, ao final, o tribunal homologou essa lista tríplice, né? Para esses 3 mais bem colocados nessas pontuações, nessa avaliação que durou, repito, quase 2 anos. E, a partir dessa lista tríplice que o tribunal homologou, ele encaminhou para a presidência da República. E a presidência da República, através de um crivo eminentemente político, não é técnico-jurídico, o técnico-jurídico foi feito pelo tribunal, mas eminentemente político, ele vai lá e escolhe um dos 3. E eu tive essa bênção por uma série de apoios, né? Diga-se de passagem, eu gostaria de registrar, apoio de senador, apoio de deputado federal, não só do Pará como do Amapá, apoio de governador, enfim, de deputado federal. Eu pude, então, ser escolhido aí desembargador por merecimento do Tribunal Regional do Trabalho. Repito, os 3 mereciam. Na verdade, os 10 que concorreram, todos mereciam. Mas por uma questão realmente de que deveria escolher um, adotou-se esse procedimento. Então eu tive a grata surpresa, né, de logo na primeira lista que eu figurei, já ter sido promovido por merecimento ao desembargo do TRT. Então essa não foi tão breve, né, foi um pouquinho demorado, mas eu precisava tecer alguns comentários. Esse é um breve resumo de toda a minha carreira da magistratura até chegar a hoje estar como desembargador do tribunal. Desembargador, para a gente complementar a pergunta inicial, sim, eu não sobre respondi a segunda parte, né? que seria a questão das mudanças tecnológicas, as alterações e impacto na justiça do trabalho. Isso é muito interessante, né? Isso é sensacional. Eu digo que eu vivi uma fase, vivo um período onde eu pude experimentar mudanças disruptivas, assim, mudanças de 180 graus, loops, né? Como a gente estava conversando há pouco. Eu digo que teve colegas que entraram no Instituto do Trabalho, logo quando ela foi criada, lá em 39, enfim, que não experimentaram mudança alguma, talvez. Desde o início, até quando se aposentaram, lá na década de 80, início de 90, não experimentaram tantas mudanças. Mas eu tive essa grata oportunidade, porque eu sou acredito muito na mudança, né? O ser humano é mudança. Eu sou muito fervoroso defensor da mudança, porque a mudança nos possibilita sair da zona de conforto, a mudança nos possibilita sermos pessoas melhores, né? Profissionais, seres humanos, em todos os campos em que nós possamos ter vivência. Então, nessa vivência profissional,
eu tive a oportunidade, logo quando eu entrei, em 1996, lidar com a máquina de escrever, tanto manual quanto elétrica. Termo de audiência, datilografado, né? Ele tinha o papel carbono, que muita gente que está nos ouvindo e nos vendo nem vai saber o que é, né? Principalmente os jovens. O que é o papel carbono, né? O papel carbono era um papel que você fazia a cópia do original, né? Era uma cópia logo na hora, né? Você não tinha reprografia, não tinha máquina copiadora, então você ia lá e através do papel carbono era necessário, a gente digitava o termo de audiência e saía lá de logo 4, 5 cópias. Então todo mundo assinava parte, a testemunha, magistrado, era um negócio assim, realmente de extrema burocracia e artesanal, no olhar de hoje, né? No olhar de hoje. Então, eu entrei nessa fase, do termo de audiência datilografado, com papel carbono e todo mundo assinando. Logo em seguida, foi implementado na Justiça do Trabalho, os primeiros computadores, chamados 386 e 486, Pentium, né? O chip era chamado Pentium. Então, aqueles computadores de tela verde, com tubos imensos, né? Com aquelas televisões, né? Que eram tubos imensos e tal, para você copiar e colar algo. Mário, era um negócio assim, não sei se você passou por essa fase, o Paulo também, era um negócio hercúleo, você dava 7 comandos para fazer um Ctrl+V e Ctrl+C. Era um negócio muito maluco, realmente. Mas passei por essa fase. Logo em seguida veio a internet, que também foi revolucionário, né? Para a gente que trabalhava principalmente com essa questão de informação, porque o direito é informação, né? O direito é a busca de fundamento, de informações, de jurisprudência, de doutrina. Então, eu me lembro que na faculdade, logo também nos primeiros momentos da minha carreira da magistratura, quando a gente queria fazer uma jurisprudência, consultar, colocar na nossa sentença, no nosso TCC, né, no nosso trabalho da disciplina da faculdade, da universidade, tinha para a biblioteca pegar aqueles repositórios de jurisprudência que tinha 1000 páginas, e eram jurisprudências que já tinham sido publicadas há 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos, né? Então, a gente ali manualmente pegava, lia e colocava, né? Digitando, né? E um esforço hercúleo, até uma lé, uma dorte, né? De você adquirir em razão dessa repetição do movimento de digitação e datilografia. Então, era mais ou menos isso. Era assim que a gente fazia, e a internet muda isso, porque ela passa a permitir essa consulta online, né? Esse repositório de jurisprudencial online, consulta de doutrina, de artigos, né? Então foi uma mudança realmente muito radical a internet. Logo em seguida, os tribunais brasileiros tiveram a grata satisfação de ter uma outra revolução, que foi o PJE. Eu, na época, titular da 4ª Vara do Trabalho da Ananindeua, fui uma das varas pilotos da implantação do PJE no TRT da 8ª Região. Eu lembro que, à época, alguns colegas, alguns servidores, né, assim, muito, vamos dizer, reticentes, né, dizer assim, poxa, será? Isso aqui não serve não, eu quero ficar a tal da zona de conforto, né? E a Ananindeua, desculpa a interrupção, a Ananindeua era uma das varas mais problemáticas a Sim. nível de número de processos. Eu me lembro da época que era um número insuportável. Até hoje é insuportável, mas sim, a época era mais necessário. Só me engano, era uma das mais movimentadas da 8ª Região. Isso. Né? Eu sou de uma época que, como substituto, eu cheguei a trabalhar com um colega que era titular, onde só havia uma vara de Ananindeua, né? Eram mais de 5.000 processos ano. Agora não, já tem 4 varas, enfim, na minha época que eu trabalhei lá também, 4 varas, mas eram todas de muita movimentação, né? Ananindeua tem muita atividade econômica. Então, eu experimentei essa outra revolução, que foi o PJE, Processo Judicial Eletrônico, né? A partir daquela lei de 2006. Então, isso foi uma revolução sensacional, né? Para todos nós, para o advogado, para o magistrado, para o servidor, para o jurisdicionado, né? Você tem a possibilidade de verificar onde o processo se encontra, né?
de poder peticionar, como a gente estava conversando há pouco, aquela correria de vai fechar, né, o fórum, não vou poder protocolar, até que horas funciona o protocolo? Muitos prazos foram perdidos. Muitos prazos perdidos, exatamente. Porque né? o protocolo era até 7 horas da noite, chovia, não tinha onde estacionar. Com certeza. Sim. E é outra coisa, você tinha que estar no fórum, né, para Exatamente. peticionar. Você não podia viajar, de repente fazer uma reunião com o teu cliente em outra região, em outro estado e até em outro país, né? Hoje eu tenho petições e vejo recursos, petições sendo protocolados no PJE 4h30 da manhã de domingo, de segunda para domingo, ou do domingo para segunda, enfim. Então o acesso, ele é hoje outro, né? Não é aquele onde você ia no gabinete do magistrado e aí chegava, o magistrado ainda ia pegar os autos do processo, pedia para o cartório, no nosso caso, pedia para a secretaria trazer, e a gente, então, teria que manusear. Não, hoje você, o advogado que tem diligência, e a grande maioria o tem, nem precisa ir, né, no gabinete do magistrado, basta consultar no PJE, as coisas funcionam mais automatizadas, você, quando peticiona, realmente... na 8ª região, a gente é reconhecido como o melhor TRT em termos de produtividade do Brasil, no porte médio, né? Na 1º grau também, na questão do GERT, que é um índice de gestão que é utilizado pelo TST para fazer essa avaliação de quais os tribunais são mais produtivos. O nosso 1º grau é o mais produtivo do Brasil. Vários prêmios. Esse ano já teve vários prêmios do Tribunal do Trabalho da 8ª região. Então você peticiona, horas depois do dia já decide, já despacha e você já tem ciência. Então é algo realmente que nos trouxe assim, uma revolução para melhor, espetacular. E agora, né, de uns anos para cá, poucos anos para cá, veio uma outra revolução. Talvez essa revolução de todas que eu experimentei seja a mais disruptiva de todas. É aquela que nos está convidando a repensar no aspecto da vivência profissional e também de outros, mas como a gente está falando de profissional, no aspecto da vivência profissional, qual seja a IA generativa, né? A possibilidade de você utilizar a inteligência artificial. É impressionante, Paulo e Mário, como isso modifica não só a questão da celeridade, da presteza, como também da informação, de você utilizar a IA de maneira, é claro, bastante, eu diria, cautelar, né? Com cautela, com parcimônia, aparando as arestas, verificando de fato o que foi produzido pela IA, se é pertinente ou não. Mas a IA nos transforma, né? Transforma o modo de você decidir, transforma o modo de funcionar um gabinete, uma secretaria de vara, ele automatiza, ele te possibilita fazer algo que você demoraria 2, 3 dias em questão de hora, ou segundos, ou minutos. Então, a IA hoje nos convida realmente a revolucionar, né? É uma ferramenta que a gente não pode mais negar, a gente não tem como dizer que não vai mais trabalhar com ela, tal como foi a internet, tal como foi o PJE. Então, ela é agora, de fato, uma grande força de revolução judiciária que veio para melhorar, para incluir mais, para dar mais presteza, para dar mais possibilidade que o judiciário albergue mais e mais essa tão importante função que é dar solução aos conflitos sociais, né, em diversos campos. Então, bem utilizada, a IA, de fato, chegou para ficar e para revolucionar. E é preciso que a gente, então, a abrace, a amolde aquilo que a gente entende como fundamental e bom, vamos dizer assim, para o exercício da prestação jurisdicional e que a melhore, né? A transforme. A IA, a cada mês, a cada dias, né, eu diria, ela está modificando pela nossa interação, né? Então, isso é fundamental. Então, todas essas revoluções, Paulo, eu passei, com a graça de Deus, né? Pude experimentar essas modificações de forma de trabalho e de tecnologia. Não sei, Paulo, se pela identidade que eu tenho com o desembargador Fernando,
Mas tudo que ele falou é exatamente como eu penso também. Eu acho que a evolução tecnológica ela só nos auxiliou. Enquanto nós ouvíamos ainda à época, o PJ não vai dar certo, é lento, é uma droga, tem que... Não, totalmente errado, bastava esperar. E hoje quem é que reclama do PJE? Reclama porque ninguém sentiu o que nós sentíamos à época. É o advogado recém-formado, mas ele reclama de quê? Se antes nós íamos ao TRT, podíamos até perder, não tinha onde estacionar na hora de protocolar, estava chovendo, Chegava era atrasado na assaltado. audiência. Quer dizer, eram inúmeros problemas que hoje você tem até meia-noite. E outra coisa, ainda traz acesso à justiça, desembargador. Ainda traz Exatamente. acesso. Por quê? Porque antes você tinha um acesso limitado à justiça de protocolo. Porque o protocolo só ia até 6 ou 7. Hoje você tem o prazo até o último minuto do segundo, que é até 11 e 59. Quer dizer, ele é tão. Eu sou tão fã, como Vossa Excelência, eu sou tão fã disso, dessa sistemática, porque eu acho que, inclusive, ele ainda adere, ele é uma solução mais prática e mais eficaz do que a própria lei, do que os próprios costumes. Ela te dá uma praticidade, ela te dá uma legitimidade de pronto, que não tem muito contestação. Por exemplo, o caso do prazo. Eu tinha até 7 horas da noite, hoje eu tenho até meia-noite e ninguém contesta, acabou, porque é só benefício. Você faz aonde você estiver, desde que tenha um computador e um acesso à Você internet. fica com a família, você Exatamente. tem outras oportunidades, quer dizer, você tem mais mobilidade. Então, assim, eu me adequo integralmente ao pensamento do desembargador, porque é isso. Sim. E o segundo comentário, e depois eu vou fazer perguntas setoriais, Paulo, depois de você, e também essa questão que já há muitos anos também que a gente desenvolve, que o desembargador falou muito bem, é em relação à tendência de escolha da sua profissão. Ora, nunca deu certo, desembargador, nós escolhermos a nossa profissão por dinheiro. Sim. E a grande maioria das nossas atividades, da nossa vontade, não pode ser escolhida por dinheiro. Que é exatamente o que o desembargador falou. É uma vocação para qualquer coisa. Você não vai no restaurante e você pede o prato pelo valor do prato. Você tem que pedir o prato pelo que você quer comer, pelo que você quer se deleitar. A partir do momento que nós colocamos o dinheiro na frente de tudo, e é isso que nossos filhos, infelizmente, estão sendo colocados a observar, está errado. Nós primeiro precisamos, e daí sim nós vemos o magistrado compromissado. E aí sim, vocacionado, aberto à evolução. Claro, Imagine-se, com todo respeito aos advogados, aos profissionais que estão na máquina de escrever Olivetti, ele vai trazer um prejuízo para o seu cliente, para o seu jurisdicionado enorme, porque em vez de ele fazer 10 sentenças, ele vai fazer uma. E por que ele não se adequa? Quem é que usa hoje orelhão? Quem é que usa fax? Não dá. É um caminho sem volta e eu fico muito feliz de encontrar desembargadores, porque que tem esse posicionamento, dizendo assim, não, que venham todas as modificações, porque vão melhorar a vida de todo mundo, isso é fantástico. Com certeza. Eu só queria colocar um adendo em relação a essa questão do PJE, além dessa questão do protocolo, com a pandemia, infelizmente, uma tragédia que trouxe muita tristeza para a nossa sociedade, mas de todo o drama, de toda tempestade, né, você precisa tirar lições e, às vezes, traz também algum tipo de aprendizagem ou benefício. Então, se houve algum benefício da pandemia no aspecto da nossa profissão, foi a questão das audiências telepresenciais, né? As audiências telepresenciais mostraram-se um ganho enorme para a Justiça do Trabalho, especificamente. Eu sei que também para as outras justiças, mas quero falar um pouco do meu ramo, né? Hoje nós temos a possibilidade, através das audiências telepresenciais, de incluir pessoas que, em regra, jamais chegariam ao Poder Judiciário. Seja porque não teriam condições econômicas de deslocamento, né? Eu sei que tem a justiça itinerante, que é sensacional, é fundamental que o judiciário exerça e faça a justiça itinerante. Mas, paralelamente a ela, nem sempre você pode realizar, porque ela é também custosa, existe a questão da possibilidade da audiência telepresencial. Então, nós temos os pontos de inclusão digital, que muito bem o TJ vem, né, trazendo, vem ampliando cada vez mais. Então, é necessário
que a gente também dê muita ênfase a essa revolução, que foi a possibilidade da realização de audiências telepresenciais. Eu tive oportunidade, Mário, de fazer audiências com um trabalhador que estava no meio do Oceano Atlântico. Ele era comandante, né, de navio, desses navios que fazem a travessia mundial, e tinha apresentado uma ação trabalhista contra um ex-empregador, e naquele momento da audiência, o único momento que ele poderia, para acelerar mais o julgamento, era participar telepresencialmente. E ele participou, né, com a internet, com, né, possibilidade de acesso digital. Então, isso trouxe a questão da audiência telepresencial, uma inclusão, um acesso à justiça que jamais antes nós tínhamos tido. É o que a gente chama do acesso multiportas da justiça. A gente não tem mais aquele acesso apenas físico, né? A gente tem um acesso através do PJE, 24 horas, a gente tem um acesso através das audiências telepresenciais, não importa o local onde você esteja. Então, a justiça, a partir dessas revoluções tecnológicas, ela está ganhando cada vez mais instrumentos que de fato, possibilitam a ela exercer o seu papel crucial dado pela Constituição Federal, que é a prestação da tutela jurisdicional, de maneira efetiva, célere e que aplique o direito justo. Nós somos do tempo, Paulo, que, complementando, que tinha reclamante e testemunha que não entrava na vara porque estava de bermuda e chinelo. Exatamente. E aí impedia que ele entrasse para uma audiência. Então, enfim. Hoje já há uma maleabilidade. Nas próprias normativas dos tribunais, nas audiências telepresenciais, eles tornam flexível, né? Claro que não pode participar de sunga, nem algo parecido, né? Mas uma roupa condizente até com o aspecto econômico e social da pessoa. E no Instituto do Trabalho, um dos públicos que nós temos são pessoas humildes, né? Infelizmente, trabalhadores que ainda não galgaram um patamar de socioeconômico que a gente possa fazer através da sociedade, enfim, mas a gente permite essa participação sem necessidade de alugar uma roupa, comprar uma roupa melhor para poder participar, enfim. Então, nesse aspecto também, Mauro, como você bem colocou, é sensacional. De qualquer olhar que você possa, né, é sensacional. Desembargador, a tecnologia, como bem mencionado, aí, ela catalisou as mudanças. As alterações hoje são cada vez mais rápidas. A gente observa que, de fato, parece que sempre tem aquele loop temporal de alterações tecnológicas, mas hoje esses loops são cada vez mais curtos. Então, ou seja, a tecnologia ela está evoluindo numa velocidade incalculável. Ainda mais agora com a inteligência artificial, você não consegue prever o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. Exatamente. Porém, a norma, principalmente da CLT, são leis antigas, apesar que teve uma reforma, salvo engano, em 17, né, 2017, Sim, teve uma pequena reforma trabalhista. E essa normativa exposta e positivada na CLT, ela tem capacidade de lidar com as demandas atuais tecnológicas ou não? Precisa fazer um ajuste, o cobertor é curto? Como que fica essa situação hoje? Assim, o mundo do trabalho, ele experimenta as revoluções que a sociedade ela utiliza. Desde que o mundo do trabalho, tal como nós vemos hoje, que é o trabalho assalariado, livre assalariado, criado pela Revolução Industrial, coisa que antes não existia, né? Então, nós tínhamos ali um trabalho escravo, depois servil, e quando veio a Revolução Industrial, nós então inauguramos uma nova forma, ou um novo modo de produção, um modo de produção capitalista, né? Onde nós temos de um lado o dono do capital e de outro lado o trabalho livre e assalariado. Então, a partir dessa nova realidade humana, histórica, nós então experimentamos, desde então, várias revoluções tecnológicas, várias, né? Em diversos campos. E essa última que a gente experimenta, alguns chamam de quarta revolução, quinta revolução, enfim, que é a revolução da internet, da informação, do uso de plataformas, como, por exemplo, Uber, 99 e outras tantas que existem no mercado, nós experimentamos também, no mundo do trabalho, a consequência dela, né? Então, o mundo do trabalho não é uma ilha.
Ele experimenta tudo isso que é criado a partir dessas revoluções tecnológicas que são aplicadas no mundo do trabalho. Então, a nossa CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho, ela foi criada, editada, em 1943, aonde, Paulo, não existia um mundo do trabalho tal qual hoje, por meio dessas revoluções que vieram desde 43 até a atual. Então, a CLT foi criada a partir de uma concepção aonde os requisitos para a configuração de uma relação de emprego eles eram construídos a partir de uma realidade capital versus trabalho de chão de fábrica, onde nós tínhamos uma subordinação que necessitava, para que ela fosse reconhecida, a existência do mando, né, do poder de fiscalização, das ordens, da fiscalização do horário. Então, tudo isso eram fatores ou indícios que a Justiça do Trabalho dizia, não, aqui tem emprego, porque existem todas esses requisitos, né, fáticos. Então você subsumia, nós chamamos de subsunção jurídica. Você vai lá e coloca, a legislação diz que o cara é empregado. Só que no mundo atual, a partir dessas revoluções, a gente não tem mais essa ideia clara. Por exemplo, no campo dos motoristas de aplicativo, nós não temos essa ideia clara. Por quê? Porque a forma de trabalho é completamente diferente, né? Mais uma vez, o mundo do trabalho ele é uma das vivências humanas que experimenta as consequências da revolução tecnológica. Então, é completamente diferente. Então, você não tem como, nos trabalhadores de plataforma, dizer com clareza se ali há subordinação ou não. Então, existem respeitadas doutrinas, jurisprudências que dizem que tem uma subordinação algorítmica, que você pode, a partir de dados específicos, entender que há um controle, que há uma fiscalização, não aquela como do chão da fábrica, mas a partir de outros instrumentos, né? E você tem, por outro lado, decisões, né, sentenças de jurisprudência e doutrina que diz que não, que esses trabalhadores têm uma total liberdade de escolha de forma, de dia, de horário de trabalho. Então, nessa dicotomia de ideias, né, de premissas, de princípios, não há o certo e errado. Há, como eu disse, premissas, né? A partir dessas visões, nós temos, na verdade, um campo que eu chamo de limbo, que é um campo cinza, aonde você pode ter, a partir das tuas premissas, a possibilidade de dizer que é uma relação de emprego ou não. Então, a validade de uma e de outra interpretação, ela, vamos dizer, ela o é a partir de premissas, de princípios que você vai erigir na construção do argumento que você vai ter. Então, não há ali, a princípio, uma corrente que hoje seja reconhecido como uma corrente que deve necessariamente ser adotada. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu se de fato nesses trabalhadores de plataforma há uma relação de emprego ou não. Ainda há por decidir. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu. Sobre essa questão, a gente tinha mencionado anteriormente que quem teria a melhor capacidade de análise, o TST ou o Supremo? Pois é, essa é uma outra questão importante, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem funções que a Constituição prevê, que é de uniformizar a jurisprudência nacional sob o prisma dos preceitos constitucionais. Então, ele é uma corte constitucional, né? Ele vai uniformizar interpretações de acordo com a visão constitucional. Agora, o aspecto fático da realidade do caso concreto, o Supremo ele não julga, ele não tem, constitucionalmente falando, necessariamente essa visão. O aspecto fático dos fatos, das provas, isso é feito pela primeira e pela segunda instância da Justiça do Trabalho. O TST, em uma medida, também o faz, apesar de não tanto quanto a primeira e a segunda instância, porque são cortes que a gente diz que a primeira e a segunda instância são instâncias ordinárias, onde os fatos eles são realmente utilizados para decisão. Já as instâncias superiores são instâncias extraordinárias, de cunho eminentemente técnico-jurídico. Então, nesse aspecto,
eu entendo, né, que a Justiça do Trabalho tem, de fato, melhor e, por previsão legal, competência e sensibilidade e, vamos dizer assim, expertise para analisar o caso concreto e definir se, de fato, naquela relação existe ou não os requisitos da relação de emprego. O Supremo, nesse aspecto, ele não tem essa mesma condição de elementos fáticos que poderia analisar o caso. Então, eu entendo, né, respeitando e pedindo vênia a todos os colegas e que entendem de forma diferente, eu entendo que essa questão da definição se existe ou não relação de emprego diante das regras atuais deveria ficar ao encargo exclusivamente da Justiça do Trabalho. E o Supremo Tribunal Federal teria ali alguma medida, um papel apenas de cunho constitucional, mas não de dizer se há ou não relação de emprego, que isso realmente seria o encargo da Justiça do Trabalho. Mas não é isso que está sendo colocado, né? O que está sendo colocado é que o Supremo vem, a partir de um recurso, né, onde foi reconhecido repercussão geral, vem a decidir se há ou não relação de emprego nessa questão do trabalhador de plataforma. Então, esse embate, né, que para mim não é o embate, mas apenas uma técnica de apreciação dos fatos e provas e da questão jurídica, é que está sendo apresentado. Né? De um lado, o Supremo Tribunal Federal tentando decidir, né, esses casos especificamente, né, precisando analisar fatos e provas desse quesito, e de outra, a Justiça do Trabalho, né, pleiteando, né, o seu poder, né, a constitucional, diga-se de passagem, de realmente dizer, no aspecto do caso concreto, isso é apenas um exemplo da plataforma, mas existem outros, em que se há ou não relação de emprego. Então, mas vamos esquecer essa questão técnica. Na sua percepção, desembargador, quem teria melhor cognição para analisar isso tudo? A Justiça do Trabalho, com certeza. Tanto a primeira, a segunda, quanto a terceira instância. É ela que precisará reanalisar ou analisar, melhor dizendo, as provas do processo, as condições fáticas inerentes àquela relação de trabalho. E ela tem todo vamos dizer, princípios que o direito do trabalho e o processo do trabalho os tem, que são diversos dos outros ramos do direito. Princípio da primazia da realidade, princípio da aplicação da condição mais benéfica, princípio da proteção do hipossuficiente. Então, nós temos erigidos há muitas décadas princípios que são nossos, peculiares. E a Justiça do Trabalho, a partir de situações concretas, ela então vai dizer, de acordo com o caso, se há ou não uma relação de emprego. Então, eu vejo, na minha visão, respeitando, repito as opiniões em contrário, aqui a gente está falando sobre direito em tese, tá bom? Deveria se restringir essa análise até a terceira instância da Justiça do Trabalho, né? E garantir essa competência à Justiça do Trabalho para apreciar todas essas questões. Eu contratei uma pessoa para o meu salão de beleza e eu fiz um contrato de prestação de serviço, porque existe uma lei que permite essa contratação no salão de beleza, né, no cabeleireiro, enfim, de pessoas a partir de um contrato de prestação de serviço. Mas há situações onde aquele contrato escrito, formal, ele não condiz com a realidade. Existem situações onde esse que foi contratado, ele não tem autonomia, ele não tem total liberdade de realizar essa atividade. Os instrumentos que ele utiliza não são dele, são do próprio proprietário do salão de beleza. Ele é exigido dele horário certo, ele não pode atender os clientes dele, só pode atender o cliente do salão. Existe controle de horário de saída e de entrada, punição caso o trabalhador não vá naquele dia. Então, existem circunstâncias fáticas que levam a Justiça do Trabalho, na apreciação do caso concreto, a dizer, olha, esse contrato, na verdade, é uma fraude. Foi feito para não incluir aquela pessoa
na garantia trabalhista, no pagamento do salário mínimo, do 13º, das férias. E diante dessa situação, a Justiça do Trabalho vai então e anula esse contrato de prestação de serviço e reconhece o vínculo empregatício entre as partes. Eu estou dando um exemplo do salão de beleza, mas isso pode ser transportado para a questão do trabalhador de plataforma, hoje é muito comum, para o motorista autônomo. Essa terceirização hoje Exatamente, é muito comum. Hoje é eu acho que é o que mais ocorre. Exatamente. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram, na questão do PJ, por exemplo, que é a pejotização. Então eu contrato alguém e exijo que ele me preste serviço através de uma pessoa jurídica. Eu digo, olha, Paulo, Mário, você vai ter que abrir uma MEI, você vai ter que abrir uma LTDA, enfim, uma criação dessa fictícia que o mundo jurídico permite para diversos efeitos. Então, a pessoa vai trabalhar através de uma PJ, né? Só que, de fato, ao exercer a sua prestação de serviço, aquela pessoa tem todos os requisitos da relação de emprego. Ela sofre fiscalização, ela, caso não vá trabalhar, sofre punição, advertência, ela tem metas a cumprir, ela tem horário, como eu já disse, ela tem que participar de reuniões onde é chamada a atenção, onde existem ordens diretas do modo de trabalho que ela deve realizar, ou seja, nessa circunstância, eu não estou dizendo que sempre ocorre isso, são tá? cumulativos, né? Esses requisitos são cumulativos. Normalmente, o que se observa é que quando as pessoas vão fazer essa pejotização, eles pegam dessas características e desvirtuam. Vamos supor, a pessoa tem que cumprir horário. Aí eles criam uma estratégia para desvirtuar aquele cumprimento de horário para que, de fato, não crie esse vínculo trabalhista. Exato. Isso é uma fraude ou não? Pode ser uma fraude. Eu não diria que é uma fraude de pronto, tá? Porque é muito importante a gente frisar que em matéria de interpretação, de aplicação do direito e do direito do trabalho, não foge essa regra, a gente não tem uma interpretação binária, né? 0 e 1. Não existe isso. O direito não é uma ciência exata. Então você precisa apreciar o caso em sua inteireza. Isso pode ser um indício. A questão do horário, da fraude, de você não exigir o horário, ele pode ser um indício de que não há uma relação de emprego porque não tem subordinação. Mas também pode ser um indício, caso provado outras circunstâncias, como você bem colocou, que aquela ausência de fiscalização foi um instrumento de fraude utilizado pelo tomador de serviços para dizer que era uma PJ e não uma relação de emprego. Então não dá para a gente raciocinar muito nessa questão binária no direito. É preciso realmente apreciar a circunstância fática em sua inteireza do caso concreto para a gente então concluir se existiu uma fraude ou não. Mas como eu disse, esses casos em que ocorre fraude, nesses contratos escritos de PJ, de prestação de serviço, é a Justiça do Trabalho que tem entre todas as outras, não só o poder previsto na Constituição Federal, o poder dever, né, de dizer se, no caso, existe ou não relação de emprego, mas ela que tem a maior expertise, porque os magistrados que estão nela estudaram, a partir de princípios nossos, como é que se aplica o direito do trabalho e o direito processual do trabalho. Então, são os magistrados, por dever constitucional, que deveriam sempre ter a competência de dizer aquilo é fraude ou não é fraude, tá? Então, essa questão é que está sendo posta, infelizmente, por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de aqui e acolá caçar, né, decisões da Justiça do Trabalho, alegando, né, ou fundamentando a decisão em relação à questão de competência, em relação à garantia do pacta sunt servanda, né, que a gente chama. Não, se você fez um contrato de PJ ou um contrato de prestação de serviço, você sabia o que estava fazendo. Então, respeitar a vontade das partes, né? Esse é o pacta sunt servanda. Só que, para o direito do trabalho, isso não existe. O pacta sunt servanda, ele é criado ou é construído a partir de uma premissa clara, de que as partes elas sejam simétricas na relação obrigacional. Então, quando você, Paula, faz um contrato de sociedade com o Mário Advocatícia, esse contrato ele é simétrico, porque entende-se que há entre vocês uma condição material que os iguala, né? Contrato entre empresas, por exemplo, contrato de transporte de uma máquina,
quando uma empresa de supermercado chega para uma empresa logística, eu quero que você transporte carne. Ali tem duas empresas, é um contrato simétrico. Então, o pacto sunt servanda, o princípio de que ambos são iguais, ele é perfeitamente possível e aplicável. Claro, nesse caso, você deve garantir a vontade das partes e suas cláusulas, né? E mesmo assim, ainda existe restrição, né, nesse aspecto. Só que no direito do trabalho, não existe o pacta sunt servanda porque a condição do contrato de trabalho é uma condição assimétrica, aonde a gente tem do lado o tomador dos serviços, que é aquele que detém o poder do capital, né, que tem a propriedade do empreendimento, que é dono do capital, onde ele vai gerir, né, não só o armário que vai ser colocado, o bolo que eu vou vender, a qualidade dele, a comida, mas também ele vai gerir a força de trabalho, que a gente chama, na soma desses complexos, o chamado empreendimento ou estabelecimento. A força de trabalho é um dos fatores que podem ser incluídos nesse conceito de empreendimento. Então, ele é o dono do empreendimento, por isso se chama tomador, né? Então, ele é o dono do empreendimento. Ele tem uma condição, portanto, de sobreposição sobre o trabalhador. O trabalhador, ele tem o quê apenas? A sua força de trabalho. E essa força de trabalho para o trabalhador é a única que vai lhe propiciar a subsistência básica, que é, através do salário, poder comprar sua comida, pagar o seu aluguel, poder colocar seu filho na escola, poder exercer o direito ao lazer. Então, a partir dessa condição assimétrica, eventualmente você, não digo que é sempre, tá? Mas eventualmente você pode ter um tomador de serviços, um dono do empreendimento, que diga para aquele trabalhador, olha, eu só vou te contratar se você assinar esse contrato de prestação de serviço, senão eu não vou lhe contratar. Aí se coloca Paulo e Mário do lado do cara que tem a força de trabalho. Ainda mais num país como o nosso, que infelizmente ainda é muito desigual em oportunidades. Não somente em termos de formação, muitos brasileiros ainda não têm a oportunidade que nós tivemos de ter tido uma formação para ser incluído no mercado de trabalho melhor, mas também em termos até de população economicamente ativa. Quanto nós temos ainda de desempregados, né? Então, numa situação dessa, aquele trabalhador ele vai dizer, bom, se eu não aceitar esse contrato de prestação de serviço, apesar que eu estou aqui e me reconheço como empregado, eu nunca vou ter o salário que vai possibilitar eu pagar meu aluguel, a educação, meu filho ir para a escola e etc. e tal. Então, nessa questão, ele se submete. Nós chamamos isso de presunção de coação moral, né? O trabalhador ele fica ali sujeito a, né, concordar com aquela situação ficticiamente criada a partir de um documento, de um contrato escrito, porque ele precisa ter o dinheiro. Se ele não for ele, 10, né, atrás dele vão ser. E ele não tem outro local para trabalhar, porque a qualificação dele de trabalho não permite. Não tem 10 pessoas querendo o contratar. Ele tem que submeter àquele que o está contratando, não é isso? Então, diante disso, o que a legislação trabalhista fala? Se a Justiça do Trabalho, a partir de uma instrução processual, onde vai se ouvir partes, testemunhos, documentos, entender que houve uma coação, que as circunstâncias do caso concreto indicam que, na verdade, ele não era meramente um PJ, uma prestadora de serviço autônoma, ela vai dizer há subordinação, há habitualidade, há onerosidade, então eu vou reconhecer a relação de emprego, dizendo que aquele contrato ele é nulo, porque ele é uma fraude à legislação trabalhista. E aí você verifica um modo totalmente diferente que a Justiça do Trabalho vislumbra uma situação dessa e que o Supremo, por não ter, repito, esse poder-dever de volver fatos e provas, o tem. O Supremo, que é com certeza o maior órgão do judiciário brasileiro, o ápice, a Corte Constitucional, que a gente deve respeitar e ilustrar, eu quero ilustrar bem, com muitas decisões alvissareiras que garantiram, né, inclusive a nossa democracia, enfim, o Supremo não tem essa expertise, né, e não há essa volver fatos e provas.
ele tem uma expertise de cumprimento da Constituição Federal. O olhar dele é outro. Então, garantir essa competência para a Justiça do Trabalho, de nos possibilitar que dentro da Justiça a gente faça o nosso papel, que é, a partir desses casos, reconhecer ou não que há fraude, emprego, se é contrato de PJ sério ou não, é que é importante. É isso que faz com que a Justiça do Trabalho seja tão importante há mais de 70 anos. Se a gente agora resolver retirar esse poder, essa competência da Justiça do Trabalho e possibilitar que a Justiça, impossibilitar, na verdade, que a Justiça julgue essas situações, você pode, num período não muito curto, né, levar à extinção da própria Justiça do Trabalho por inanição. Ela não vai ter mais o que fazer. Que é um dos grandes motes da Justiça do Trabalho é justamente esse, né? Verificar fraudes, né? Para realmente incluir as pessoas que deveriam ter sido incluídas desde o início no campo da proteção trabalhista e previdenciária. Desembargador, falando em fraude, tem um cenário extremamente interessante, Mário, rapidinho, só para pontuar aqui, que hoje utilizam muito o sistema de coworking. E as pessoas desvirtuam a questão do coworking, seria aquele compartilhamento de espaço que você locava. O que eles fazem hoje? Eu tenho uma empresa grande, eu setorizo ela, falo que é um coworking, só que, porém, para você trabalhar dentro desse coworking, você só trabalha com os produtos direcionados à minha empresa, onde eu teria um contrato de intermediação. Para ficar claro, eu tenho uma empresa que eu presto serviço e eu preciso de mão de obra. Eu entro, constituo um coworking, e ali dentro eu começo a fazer o contrato das pessoas que trabalham ali para prestar serviço. Só que eu ganho como intermediador. Esse cenário poderia se figurar como uma fraude. Em tese, sim. Em tese, sim. E grupo econômico. Eu quero frisar que aqui não é uma situação que eu estou analisando, nem é real, nem é caso concreto, tá? Para ficar bem restrito. É só um caso em tese, né? Um cenário hipotético. Diante desse caso hipotético que você mostrou, com certeza, numa eventual ação trabalhista, essas pessoas que trabalharam podem sim reclamar na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo, né? E essa pessoa que foi a intermediadora, ela pode sim ser reconhecida como grupo econômico, ela pode ser reconhecida como principal empregadora, e aqueles para o qual esses trabalhadores prestaram serviço, a empresa terceirizante, né? Aquela que o chamado tomador de serviço, né? O que arregimentou dono do coworker seria o prestador de serviço e a outra tomadora. Então nós teríamos ali uma relação triangular que a gente conhece na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, como terceirização. E nesse aspecto, a Lei 6.014/74, ela reconhece a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço em relação aos direitos trabalhistas devido pelo dono do coworking em relação a esses trabalhadores. Mas isso tudo em tese, né? Sim. É preciso que haja uma ação, uma instrução processual. Porque como a gente está falando das evoluções, o sistema de coworking é um sistema novo, né? Que está sendo muito, com certeza. Ele é muito interessante, porque ele viabiliza muito negócio, mas como tudo no mundo, às vezes pode ser desvirtuado. Exatamente. Essa é a palavra, desvirtuamento do coworking. Exatamente. Doutor Mário, passo para você a palavra. Meu amigo Paulo, olha, a gente teve uma aula aqui sensacional de tantas. O desembargador Fernando Lobato, ele me rememorou várias situações, até porque a gente tem muitos anos de advocacia também, e tudo que ele falou realmente vai de encontro com o que eu penso. Realmente ele deu várias aulas segmentadas. Bom, meus primeiros parabéns. Eu não quero fazer que nem o advogado do Supremo lá. Eu tô com fome. Aquela pegadinha. Mas para dinamizar a questão, nós tínhamos combinado já há muito tempo, né, Paulo? Assim, tipo um quiz. Vamos lá. Você pergunta. São perguntas. E resposta rápida. Resposta rápida. A gente faz aqueles cortes. Que aí joga, é uma coisa bem interessante, chama atenção. Aquilo que eu puder responder, vou responder. Chama atenção. Não, eu até peço vênia, desembargador, porque são perguntas assim um pouco já de muitos anos, que há muitos anos permeia a dúvida de profissionais e a dúvida do público geral. Perfeito. Primeiro eu quero esclarecer também, o que me encantou muito na Justiça do Trabalho, de toda essa aula que a gente teve hoje, foi a seguinte... Pós-graduação, né, Mário? Pós-graduação, de graça, né? De graça. Então, assim... Sou grato.
princípio da primazia da realidade. Isso sempre me encantou na Justiça do Trabalho. Então foi tudo que ele explicou. O princípio da primazia. Não importa se está assinado o contrato, se está assinado na carteira, porque isso é muito interessante, porque eu vi muito em audiências trabalhistas, mas está escrito, como é que ele vai quebrar isso? Não. Mas eu entrei, está aqui na carteira do trabalho, eu assinei sim, ele entrou, tal. Mas tem o princípio da primazia da realidade. Sempre foi fantástico na Justiça do Trabalho. E outra coisa, são várias, o que me chamou a atenção pelo seu discurso foi esse. O segundo também é a agilidade. Quando eu comecei a advogar na Justiça do Trabalho, a audiência era una. Ou seja, eu acredito que também o desembargador à época também deu sentenças na hora que foram mote para a Lei 90/99 de 95. E o que está acontecendo é um absurdo. Estão desvirtuando e voltando a 90/99. Isso, nosso amigo João Batista, juiz, hoje titular de turma recursal, a gente está vendo coisas absurdas no 90/99, no juizado de pequenas causas do antigo, voltando. O próprio CPC voltou a prazo útil. Meu Deus, quem foi que mudou? Antes era prazo recorrido, hoje é prazo útil. Então, algumas coisas que a gente não entende. Então, a Justiça do Trabalho se notabilizou por muitos fatores, dentre eles, como ele bem falou, o princípio da primazia da realidade e também das audiências, celeridade processual e tudo mais, que veio se acabando, não sei porquê. A Justiça do Trabalho ensinou o processo civil e depois a Justiça do Trabalho inventou, o processo do trabalho inventou que teria que seguir as normas do processo civil, mas isso é outro debate infindável. Um bom debate, viu? Um bom debate. Desembargador Fernando Lobato, fim da Justiça do Trabalho. Não, a Justiça do Trabalho ela representa uma garantia para que o mundo do trabalho, especificamente no Brasil, ele permaneça sendo um mundo onde gere dignidade àquele que presta a sua força de trabalho. Esse é o grande mote e a grande razão de existir da Justiça do Trabalho, a dignidade humana do trabalhador. Existe juiz empregado e juiz empregador? Isso a gente ouviu a vida inteira. Não existe. A Justiça do Trabalho, como justiça que o ela tem um primado, um princípio básico chamado de imparcialidade. O juiz, ele tem, como qualquer ser humano que o tem, e qualquer estudioso que o tem, ele tem princípios, valores que erige, que constrói para permear a sua prática profissional. E tem decisões, né, que para o leigo vão ser interpretadas como essa decisão ela dá uma garantia maior ao trabalhador, essa outra decisão ela não reconhece a relação de emprego, então ela é uma garantia para o empregador. Mas, de fato, isso não existe. O que existe, repito, são decisões judiciais baseadas em princípios e valores e que vão representar a escolha do magistrado, que é o Estado juiz do caso concreto, em dizer qual é a decisão que vai ser aplicada àquela situação fático-jurídica que veio a ser analisada pela Justiça do Trabalho. O que existe é a Justiça do Trabalho pró-justiça. Jus postulante ainda é admissível na Justiça do Trabalho? O que é e se ainda é admissível? O jus postulante é a garantia de que a pessoa, seja empregado ou empregador, possa litigar. O que é litigar? É ir como parte na justiça, como autor ou réu, sem a necessidade de assistência de advogado. Ainda é previsto, existem restrições, tem uma súmula do TST que prevê algumas restrições a essa possibilidade do jus postulante, mas ainda é possível e é permitido sim. A gente podia conversar aqui sobre se é bom ou ruim, mas também isso é um outro debate que ia dar um outro podcast. Sustentação oral no Tribunal Regional do Trabalho é válido? Com certeza, extremamente válido. A sustentação oral, Mário, ela é algo que possibilita, no momento em que é feita, bem feita, indicando realmente circunstâncias que, eventualmente, né, o magistrado não deu a importância que deveria dar, até viu um documento ou um depoimento, mas, enfim, analisou ou deu um valor que agora, em uma sustentação oral, o advogado, percussiente, né, diligente, indicou, né? E aí, a partir de uma sustentação oral,
já ocorreu do juiz, no momento, modificar o seu entendimento, refazer o voto, se for o caso, pedir o adiamento, para que, de fato, ali, instigado por aquela sustentação oral, ele possa fazer a melhor justiça naquele caso específico. Por que a justiça do trabalho é uma justiça de desempregados? Infelizmente, em regra, isso é infelizmente, tá? Quem se socorre da justiça do trabalho na qualidade de empregado é aquele que foi demitido, né? Por que eu disse que infelizmente? Porque a justiça do trabalho, ela não tem, né, a função apenas de resolver questões de pessoas que já foram desligadas do emprego. Pessoas que estão trabalhando, elas podem ir na justiça do trabalho. Imaginemos que você, Paulo, Mário, esteja empregado em uma determinada empresa e sofra constantemente assédio do seu superior hierárquico, né? Humilhações e tudo, e você ali não aguenta e quer reclamar na justiça pedindo um dano moral, pedindo que a empresa mude, retire aquele cidadão do local do trabalho, que pare o assédio. Pensem comigo, se aquele trabalhador que está em atividade o fizer entrar com a ação, infelizmente, existem empresas que vão o retaliar, né? O dispensar, o desligar. Então, a grande maioria das ações que figura como parte reclamante empregados, trabalhadores, são aqueles que foram já desligados. Não quer dizer que ele esteja, no momento em que entra com a ação e que está ocorrendo o processo, desempregado. Tá? Porque o conceito de desligamento e desemprego é tecnicamente diferente. Então, em regra, quem se socorre da Justiça do Trabalho, infelizmente digo, porque nós não deveríamos ter esse sentimento de retaliação, porque é um direito o acesso à justiça, inclusive se caso isso for provado na justiça, a empresa que o faz pode, inclusive em tese, ser alvo de um dano moral, né, porque é uma conduta realmente antiprocessual, enfim, mas em tese a grande maioria são pessoas que já foram desligadas do emprego, que se socorrem da Justiça do Trabalho. Isso não quer dizer, repito, que na hora do processo ele esteja desempregado, ele pode até já ter outro emprego, mas em relação àquele ex-empregador, ele optou por reclamar direitos que não foram adimplidos na época do contrato. A justiça, com a evolução tecnológica, a Justiça do Trabalho progrediu ou regrediu em termos absolutos? Em qualquer tipo de campo ou viés que você for estudar essa questão da revolução tecnológica aplicada ao sistema judiciário, não só ao Justiça do Trabalho, tá? Mas ao sistema judiciário como um todo, a conclusão, ao meu ver, respeitando as opiniões contrárias, será uma só. Houve, sim, um incremento exponencial de celeridade, de capilaridade, de efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional. A gente poderia aqui também fazer um outro podcast só para tratar disso, né? Mas, ao meu ver, sendo muito rápido e sucinto, foi uma melhoria realmente exponencial. E, por fim, qual o conselho que você dá para quem quer ingressar na magistratura trabalhista? Perfeito. Eu, enquanto professor que graças a Deus estou, né, há muitos anos, há mais de 2 décadas, sempre falo isso com meus alunos de graduação, pós-graduação, que a magistratura como um todo, ela precisa ser olhada no aspecto da sua inteireza, não apenas, como a gente estava conversando há pouco, no aspecto da remuneração ou do status, né? Ser juiz, ou estar como juiz, ou optar pela carreira da magistratura, é mais do que remuneratório ou status, é acreditar na função do Poder Judiciário. É acreditar que o Poder Judiciário, enquanto órgão que integra o Estado Democrático de Direito, ele tem um dever princípio e primário de realizar a solução dos conflitos sociais, de atuar como último garantidor do vilipêndio a qualquer direito que você tenha, ou até mesmo a ameaça de vilipêndio a um direito. Então, o Poder Judiciário, ele, para a estrutura de um Estado democrático de direito, ao final e ao cabo, é quem vai garantir a sobrevivência dos preceitos e dos fundamentos desse Estado.
mais do que o executivo e o legislativo, o judiciário ele é um poder de salvaguarda para o cidadão. Então, você acreditar nisso é um passo fundamental para que você escolha a carreira da magistratura. Porque a partir daí, você, ao exercer a magistratura, será realmente um credo. Você será aquele que vai cumprir vocacionalmente ou vocacionadamente para a prestação da tutela, e aí essas agruras que a gente enfrenta em termos de viagens, estrutura, elas não vão te dirimir, elas não vão te deixar de acreditar no papel maior, né, que você está ali exercendo, na função maior que você está cumprindo enquanto integrante do Poder Judiciário. Desembargador Fernando Lobato, desde já gostaria de agradecer sua presença, deixo as portas abertas para novos podcasts, até porque matéria não falta, né, para a gente debater, para a gente bater um papo. Com certeza. Agradeço coração mesmo por estar disponibilizando seu tempo, conteúdo para engrandecer o podcast e levar informação que de fato vai impactar a vida de todas as pessoas que nos acompanham. E obrigado pelo curso de pós-graduação gratuito. Que nada. Eu quero pela disponibilidade de tempo. Nada. Eu sempre aqui não é um convite, aqui é uma ordem. Quando o doutor Líbio nos pede, ele não nos pede, ele dá uma ordem. E para mim foi uma satisfação, uma felicidade participar desse podcast. Quero parabenizar mais uma vez a iniciativa, o programa em si, já assisti. É fantástico. Vocês não sabem qual o poder de informação e de tocar a vida das pessoas que esse podcast propicia, né? Porque uma vez colocado na internet, isso aí é mundo inteiro. Então, essa função do podcast construído aqui a partir da Associação do Magistrado do Pará, pela MEPA, ela está sendo cumprida e ela é sensacional. Então, eu quero parabenizar aos dois, ao Mário, ao Paulo. As perguntas e a nossa interação foi sensacional, fiquei muito feliz, realmente. E é isso que a gente está cumprindo, o dever de informação, né, de conscientização, para que nós, enquanto integrantes, operadores do direito, né? Todos nós exercemos uma função essencial à administração da justiça. A gente deve se unir, cooperar, como diz o Código de Processo Civil, para construir cada vez mais um poder judiciário forte, democrático, cooperativo, eficaz, eficiente e efetivo, para que, ao final e ao cabo, a gente cada vez mais seja reconhecido pela sociedade e ganhem credibilidade e confiança, para que o Poder Judiciário ele cumpra todos aqueles papéis que foram postos pela Constituição Federal. Então, parabéns, me sinto honrado, sensacional, foi um grande prazer participar do podcast. Obrigado mesmo. Igualmente, e a gente cumpriu, para fechar realmente, desembargador Paulo, a gente cumpriu justamente aqui hoje o que nós defendemos. Ou seja, um sacerdócio, não digo sacerdócio, mas eu digo assim, nós disponibilizamos aqui uma manhã inteira para trocar ideias, para produzir todos esses ensinamentos sem nenhum retorno financeiro. Exato. Por quê? Porque nós acreditamos que é assim que nós vamos dar certo, é assim que nós podemos espelhar, que os nossos filhos, os profissionais se espelhem nessa manhã que nós estivemos aqui reunidos debatendo questões jurídicas para informar e para melhorar todo o sistema, sem qualquer tipo de remuneração, sem qualquer tipo de vinculação e sem qualquer outro objetivo obscuro por trás das nossas vontades. Isso é fantástico. Retorno, né? Uma retribuição social. Apenas a retribuição. Então, exatamente. todo mundo sempre de parabéns. Obrigado. Obrigado mesmo. Com Deus.